Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico de George Samuel Cleason e fala sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. A obra é baseada nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera do seu tempo. Este é o canal Insights de Livros. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso é claro se você gostar do vídeo. Agora, sem delongas, vamos ao livro. Uma história escrita em parábolas. O livro discute os ensinamentos baseados na geografia de uma civilização de pessoas ricas, mas pobre em recursos naturais, levando seus habitantes a desenvolver técnicas para superar essa limitação. Ele oferece conselhos para aqueles que desejam buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, evitar o desperdício de recursos em tempos de abundância, pagar dívidas pontualmente, garantir uma renda para o futuro e cultivar habilidades. As parábolas escritas pelo autor na década de 1926 são consideradas um sucesso, sendo distribuídas em bancos, companhias de seguros e empregadores, e se tornando ícone de ensinamento financeiro até os dias de hoje. O livro contém 11 parábolas, cada uma transmitindo uma importante lição. O homem que desejava ouro. Nesta primeira parábola, Bansir, um fabricante de carruagens, sonha em ser rico, mas acorda pobre, o que o faz refletir sobre sua situação financeira. Seu amigo Cobb pede dinheiro emprestado, iniciando uma conversa cheia de reflexões. Bansir lamenta sua pobreza, apesar de trabalhar muito na cidade mais próspera da região. Ao ver escravos carregando água, eles percebem que precisam aprender com pessoas ricas para se tornarem prósperos, pois não veem diferença entre a situação deles com a dos escravos. Eles decidem procurar Arcade, o homem mais rico da Babilônia, que mostra a importância de aprender com quem alcançou o sucesso financeiro. Os dois buscam conselhos financeiros com Arcade, e Cobb percebe que nunca encontraram ouro porque nunca o procuraram. Agora ambos buscam aprender mais para prosperar e alcançar seus desejos financeiros. Esta parábola destaca a importância de aprender com pessoas bem-sucedidas financeiramente e gerenciar melhor o dinheiro. O homem mais rico da Babilônia. Bansir e seus amigos foram até Arcade para questionar por que ele se tornou rico enquanto eles não conseguiram. Mesmo tendo a mesma educação e vivendo no mesmo ambiente, Arcade explicou que eles não aprenderam as leis da acumulação de riqueza. Ele disse que o dinheiro pode causar problemas se não soubermos lidar com ele, como gastando demais ou sendo avarentos. Ele afirmou que se tornar rico rapidamente não é comum. Arcade enfatizou a importância do conhecimento para acumular riqueza, dividindo-o em teoria e prática. Ele decidiu estudar como se tornar rico e seguiu a receita com dedicação. Arcade fez um acordo com um homem rico chamado Algamish para descobrir seu segredo. Algamish revelou que guardava uma parte que ganhava como caminho para a riqueza. Arcade seguiu o conselho de Algamish e investiu as economias em joias para revenda. Porém, Algamish o repreendeu por escolher o investimento errado e recomendou buscar o conselho de especialistas. Arcade obteve lucros após investir em alguém com conhecimento no negócio, mas estava gastando demais. Algamish pediu para ele não esbanjar até que seu exército dourado trabalhasse para ele. Depois de aprender a viver com menos, buscar conselhos de especialistas e fazer seu dinheiro trabalhar para ele, Arcade se tornou bem-sucedido. Algamish propôs uma sociedade com ele e, ao morrer, deixou sua fortuna como herança. Após ouvirem a história de Arcade, o grupo se dividiu em 3. Aqueles que não aprenderam nada, aqueles que achavam que Arcade deveria compartilhar sua fortuna e aqueles que buscaram mais conhecimento com ele. O autor destaca que as pessoas que se consideram merecedoras sem fazer esforço são as de mente mais pobre. Em resumo, a história enfatiza a importância do conhecimento, da prática e da disciplina na acumulação de riqueza. Arcade aprendeu a viver com menos, buscar conselhos de especialistas e fazer seu dinheiro trabalhar para ele. O autor nos faz refletir sobre aqueles que se consideram merecedores sem pagar o preço do sucesso. Lembre-se, uma parte de todos os seus ganhos pertence a você.
7 soluções para a falta de dinheiro. Nesta parábola, o rei da Babilônia chama Arcade para ensinar aos seus súditos como ficar rico. A cidade estava enfrentando uma crise financeira, já que o dinheiro estava concentrado nas mãos de poucos e não circulava mais. O rei queria que sua cidade fosse a mais rica, então decidiu criar uma escola para ensinar os cidadãos a enriquecerem. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, foi escolhido como professor. Arcade ensinou aos seus alunos 7 soluções para a falta de dinheiro. A primeira solução era economizar dinheiro, guardando 9 moedas a cada 10 ganhas. Ele explicou que viver com menos dinheiro não tornava ninguém miserável, e que essa prática poderia aumentar o fluxo de dinheiro na vida deles. A segunda era fazer um orçamento para controlar os gastos. Arcade aconselhou seus alunos a reservarem 1/10 de seus ganhos para despesas imprevistas e investir o resto. A terceira solução era fazer o dinheiro trabalhar. Arcade explicou que investir o dinheiro pode trazer lucros e permitir que a riqueza continue a crescer, mesmo sem trabalho constante. A quarta solução era proteger o dinheiro contra a perda. Arcade aconselhou seus alunos a investir em lugares seguros e buscar conselhos de pessoas experientes para evitar riscos desnecessários. A quinta solução era fazer do lar um investimento. Arcade explicou que comprar uma casa própria permitia economizar dinheiro com aluguel e usar essa quantia para investir ou realizar desejos pessoais. A sexta solução era garantir uma renda para o futuro. Arcade sugeriu investir em terras, imóveis e aplicações que rendessem juros compostos para garantir uma aposentadoria tranquila. A sétima solução era aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Arcade enfatizou a importância de ter metas claras e tangíveis e de buscar constantemente o aperfeiçoamento. Ele encorajou seus alunos a se manterem atualizados e inovadores em suas profissões. Para concluir, Arcade recomendou algumas atitudes para ter uma consciência tranquila: pagar dívidas pontualmente, cuidar bem da família, fazer um testamento e ajudar os outros. No geral, as lições de Arcade mostraram aos seus alunos que o segredo para a riqueza está em economizar, investir, planejar e buscar constantemente conhecimento e a inovação. Com essas atitudes, eles poderiam se livrar da falta de dinheiro e alcançar uma vida próspera. Encontrando a deusa da boa sorte. Nesta nova parábola, Arcade é o personagem principal que compartilha ensinamentos em um local de aprendizado chamado Templo do Saber, onde todos os homens podem discutir livremente. O tema em debate é a sorte, e conclui-se que os jogos de azar não podem transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Além disso, mesmo ocasionalmente vencendo, geralmente se perde mais do que se ganha. Um participante questiona por que não considerar as oportunidades perdidas como exemplos de boa sorte. Ele compartilha sua história de como perdeu um bom investimento por não querer abrir mão de seus luxos. Outro participante explica que a boa sorte costuma procurar aqueles que acreditam nas oportunidades. É importante dar o primeiro passo para construir uma posição sólida e transformar ganhos próprios em lucros. Alguns o fazem cedo, deixando outros para trás em termos de sucesso financeiro. Os debatedores então discutem a procrastinação, que é apontada como responsável pela perda de oportunidades. Eles concluem que para atrair boa sorte e serem bem-sucedidos, devem controlar o impulso de adiar decisões e confiar em seus próprios julgamentos. Arcade finaliza a discussão afirmando que a ação levará ao sucesso desejado. As 5 leis do ouro. Na quinta parábola, Calabab pergunta aos seus amigos se eles escolheriam um saco de ouro ou uma tabuinha com as 5 leis do ouro. A resposta foi unânime: escolheram o ouro. Calabab conta a história de Nomazir, que foi instruído pelo seu pai a administrar seus próprios bens por 10 anos. Nomazir recebeu uma tabuinha de argila com as 5 leis do ouro e uma bolsa de ouro. Ele gastou o dinheiro de forma imprudente e só depois de ficar na miséria leu a tabuinha e se arrependeu. As 5 leis do ouro são: separar pelo menos 1/10 dos ganhos para criar um fundo para o futuro, encontrar um emprego lucrativo para o ouro, investir com sabedoria, evitar negócios desconhecidos ou desaprovados e não buscar ganhos impossíveis ou confiar em conselhos enganosos.
Nomazir aplicou as leis e se tornou rico e respeitado. Ele concluiu que aqueles que conhecem as leis do ouro podem adquirir riqueza, enquanto aqueles que não conhecem perdem o dinheiro rapidamente. A riqueza é construída gradualmente através do conhecimento e persistência. O emprestador de dinheiro da Babilônia. Essa história é sobre cautela e remorso. O protagonista é Maton, um emprestador de dinheiro experiente. Seu amigo Rodan pede conselhos sobre emprestar suas 50 moedas de ouro para seu cunhado se tornar um comerciante rico. Maton decide ensinar a Rodan sobre como emprestar de forma inteligente, exemplificando seus critérios para garantir bons negócios. Maton mostra a importância de não assumir os problemas dos outros. Ele então explica que divide seus clientes em 3 grupos: aqueles com garantias físicas, os trabalhadores esforçados e aqueles sem garantia nenhuma. Para o último grupo, ele empresta apenas pequenas somas, a não ser que um amigo sirva como fiador. Maton compartilha algumas histórias sobre empréstimos que se tornaram desastrosos, ressaltando a importância de conhecer os propósitos para quais o dinheiro é emprestado. Ele conclui que muitas vezes as altas expectativas de lucro dos clientes não se concretizam devido à falta de capacidade e treinamento. Maton continua sua conversa com um amigo, perguntando quanto ele tem economizado em todos os seus anos de trabalho, ao que responde 3 moedas de ouro, uma por cada ano trabalhado e com muito esforço. Maton destaca que levaria 50 anos de trabalho árduo para economizar as 50 moedas, e que Rodan estava pensando em emprestar facilmente para um parente. Maton faz Rodan refletir sobre o valor do dinheiro e a importância de guardá-lo com inteligência. Ele aconselha Rodan a diversificar seu dinheiro e investir com pessoas experientes em suas áreas. Ele adverte sobre a tentação da promessa de grandes lucros, recomendando moderação. No final, Maton lembra a Rodan que o ouro pode escapar facilmente das mãos daqueles que não sabem guardá-lo com sabedoria. Ele encoraja Rodan a ser cauteloso e aproveitar sua fortuna de forma segura, evitando promessas exageradas de retorno. Essa história serve como uma lição sobre como emprestar dinheiro com precaução, avaliando cuidadosamente as garantias e as intenções dos clientes. Também ensina sobre a importância de economizar e investir com sabedoria para garantir um futuro próspero. As Muralhas da Babilônia. Esta é uma breve história sobre uma tentativa de invasão à Babilônia. Os assírios atacaram a cidade por 4 semanas, buscando saquear suas riquezas, deixando moradores aterrorizados, já que seu rei e grande parte do exército estavam longe. Aqueles que buscavam informações junto ao responsável pela muralha eram tranquilizados. Não se preocupe, as muralhas irão protegê-lo do saque e da escravidão. Não se assuste. Assim como a Babilônia precisava de barreiras físicas para se proteger, nós hoje também desejamos segurança, mas ela se manifesta de outras maneiras, como seguros, poupança e investimentos, que nos protegem de imprevistos e mostram que não podemos ficar sem uma proteção adequada. O negociante de camelos da Babilônia. Esta parábola envolve 2 personagens principais, Tarkade e Dabazir. Tarkade é um jovem imprudente que está passando por dificuldades financeiras e pensa em cometer furtos para alimentar-se. Dabazir, um negociante de camelos bem-sucedido, emprestou dinheiro a Tarkade por consideração ao pai do jovem. Porém, Tarkade não consegue pagar a dívida e fica surpreso ao encontrar Dabazir em um restaurante, onde ele esperava ser convidado para comer. Dabazir convida Tarkade para se juntar a ele e conta sua história. Ele era um escravo na Síria, devido a atos imprudentes em sua juventude. Após enfrentar dificuldades, Dabazir decidiu refazer sua vida e tornou um comerciante de camelos bem-sucedido. Ele compartilha sua experiência como forma de ensinar a Tarkade a importância de enfrentar seus problemas de frente. As palavras de Dabazir tocam Tarkade, que decide mudar sua forma de agir. Tempos depois, a ama de Dabazir o ajuda a escapar e retornar à Babilônia, onde ele procura seus credores e faz acordos para recomeçar. Com a ajuda de um emprestador de dinheiro, Dabazir reconstrói sua vida e é recomendado para acompanhar um famoso comerciante de camelos. Tarkade percebe que a determinação e a fé em si mesmo são essenciais para superar quaisquer dificuldades.
A história de Dabazir serve como um alerta para Tarkad sobre as consequências de sua imprudência com o dinheiro, e ele aprende que sempre há uma saída se ele mantiver seu espírito livre e determinado. As tabuinhas de argila da Babilônia. Em 1934, um professor na Mesopotâmia encontrou tabuinhas escritas por Dabazir e as enviou para tradução para um arqueólogo. Dabazir revelou um plano de 3 passos para sua prosperidade: economizar 10% de tudo que ganhava, destinar 70% para suas necessidades básicas e utilizar 20% para pagar suas dívidas. Seguindo esse plano, Dabazir conseguiu se tornar rico e respeitado na Babilônia. Em uma carta posterior, o arqueólogo agradeceu ao professor que o enviou as placas, pois seguindo as lições de há 5.000 anos, ele e sua esposa conseguiram se livrar das dívidas. O plano que ele elaborou foi semelhante ao de Dabazir, começando com uma demonstração de renda aos credores, negociando pagamentos gradativamente. Depois, revisaram seus gastos, reduzindo aluguel, supermercado e outros itens. Por fim, eles começaram a poupar 10% e, ao verem sua reserva crescer, encontraram um investimento mais lucrativo para suas economias. Economizar dinheiro tornou-se mais prazeroso do que gastá-lo. Essas experiências mostram que seguir um plano estruturado pode levar à prosperidade e segurança financeira. O homem de mais sorte da Babilônia. Sharnada, importante comerciante babilônico, é o protagonista da penúltima parábola do livro. Ele está conduzindo uma caravana para a Babilônia, acompanhado por Hadan Gula, neto de seu amigo e ex-sócio Arad Gula. Hadan Gula é um homem ambicioso, porém sem habilidades comerciais, que acredita que o trabalho é para escravos e que os ricos só devem desfrutar de sua riqueza. Hadan e seu pai acabaram desperdiçando a herança deixada por seu avô. Por esse motivo, Hadan está acompanhando Shahrukh, esperando aprender a se tornar um bom comerciante e recuperar sua riqueza. Mas Shahrukh está dividido, pois não acredita que um jovem tão arrogante possa mudar sua maneira de ver o mundo, mas ao mesmo tempo quer ajudar o neto de seu amigo. Decide então contar a Hadan a história de como conheceu e se tornou sócio de Arad Gula, esperando que isso o faça entender algumas verdades. Hadan pergunta por que não pode simplesmente contar como Shahrukh conseguiu ficar rico, mas ele ignora a pergunta e começa a narrar sua história. Nessa parte da história, podemos perceber que muitas pessoas só querem saber o segredo do sucesso, sem estar dispostas a passar pelo que os ricos passaram. Shahrukh então conta como se tornou escravo por ter sido usado como garantia pelo um ato de seu irmão de matar um amigo. Seu pai o entregou como escravo para uma viúva, que posteriormente o vendeu, pois sua família não tinha dinheiro para comprá-lo de volta. Shahrukh foi mandado para a Babilônia, acorrentado a outros escravos. Durante a viagem, ele conheceu Megido, Zebado e Pirata, cada um com uma visão diferente sobre o trabalho. Megido acreditava que o trabalho era um amigo e que devemos aprender a gostar dele, porque o trabalho bem feito traz satisfação. Zabado preferia levar uma vida fácil e evitar o trabalho árduo. Pirata tinha uma revolta em relação ao trabalho e à sua situação de escravo. Seguindo o conselho de Megido, Shahrukh convenceu um padeiro a comprá-lo, para evitar ter que trabalhar na construção das muralhas da Babilônia. Ele aprendeu o ofício e na parte da tarde ia vender pães de mel na cidade, dividindo os lucros com seu amo. Shahrukh estava feliz por estar juntando dinheiro para comprar sua liberdade. Um dia, Shahrukh conheceu Arad, que também era escravo e tinha feito uma sociedade com seu amo. Arad tinha dinheiro para se tornar livre, mas estava com medo de não ter sucesso fora da escravidão. Shahrukh o encorajou a buscar sua liberdade e a agir como um homem livre. Por causa disso, Arad se inspirou em Shahrukh e o respeitou. Mais tarde, Shahrukh perdeu sua liberdade por dívidas de jogo e foi colocado para trabalhar nas muralhas. Apesar das dificuldades, ele decidiu seguir a filosofia de Megido, percebendo que o trabalho era seu aliado. Passando um tempo, ele foi comprado e libertado por Arad, que viu nele um grande potencial como sócio. Ao final da história, Hadan percebe que o trabalho atraiu amigos para Shahrukh, trouxe-lhe sucesso e respeito, e que ele admirava seu avô por causa disso.
Radan se sente determinado a seguir os passos de seu avô e começa a entender a verdadeira chave para o sucesso que Shahrukh lhe deu. A narrativa mostra que a prosperidade não vem sem esforço. Mesmo para aqueles que herdam fortunas, é necessário trabalhar duro e ter determinação para alcançar o sucesso. Shahrukh conseguiu superar obstáculos e se tornar um homem rico através de seu trabalho árduo e de sua sabedoria na área comercial. Radan aprende com sua história e decide começar de forma humilde, assim como seu avô. Um esboço histórico da Babilônia. A Babilônia, apesar dos relatos de riqueza, estava situada em um vale árido junto ao rio Eufrates, com falta de recursos como florestas, minas e pedras para construção. Mesmo enfrentando pouca chuva para o cultivo de grãos, os habitantes da cidade foram capazes de alcançar grandes objetivos, utilizando apenas 2 recursos naturais: solo fértil e a água do rio. Além disso, os babilônios eram um povo culto e educado, considerados os primeiros engenheiros, astrônomos, matemáticos, financistas e possuidores de uma linguagem escrita. A cidade era organizada, com ruas, lojas e uma população habilidosa nas artes, escultura, pintura, tecelagem, ourivesaria, manufatura de armas e implementos agrícolas. Também foram os inventores do dinheiro, notas promissórias e títulos de propriedade escritos. No entanto, a Babilônia hoje é uma ruína desabitada e o Vale do Eufrates se transformou em um deserto árido, habitado apenas por bandidos nômades desde a era cristã. Lições principais. 1. Evite o consumo desnecessário. Se suas dívidas crescem junto com seu salário, significa que você está gastando dinheiro em coisas desnecessárias. Os antigos babilônios também sabiam disso. Para melhorar sua situação financeira, é importante reduzir gastos supérfluos. Caso contrário, o trabalho continuará sendo um peso que te impede de aumentar o seu patrimônio. 2. Trabalhe duro e seja proativo. Depender da sorte para crescer financeiramente é perigoso. Usar a falta de sorte como desculpa para não progredir é ainda pior. Devemos nos esforçar para evoluir. Os babilônios não teriam tido feitos duradouros se tivessem estagnados. O livro nos incentiva a experimentar oportunidades, testar estratégias e aprimorar nossas ações para alcançar nossos objetivos. 3. Saiba a hora certa de agir. No campo financeiro e econômico, é comum encontrar flutuações e notícias que afetam os hábitos de consumo e investimento da população. É essencial tomar decisões no momento certo. Por isso, o livro promove o pensamento crítico e nos torna mais analíticos sobre o que ocorre em nossa volta. E este foi o livro de hoje, pessoal. Este é o canal Insights de Livros. Agradeço a companhia de vocês e se quiser adquirir a obra completa, o link está na descrição. Até mais e até o próximo livro.